Vamos meditar na Bíblia, em João, no capítulo 6. Depois disso, Jesus partiu para outra banda do mar da Galileia, que é o de Tiberíades. E grande multidão o seguia, porque via os sinais que operava sobre os enfermos. E Jesus subiu ao monte e assentou-se ali com os seus discípulos. E a Páscoa, a festa dos judeus, estava próxima. Então Jesus, levantando os olhos e vendo que uma grande multidão vinha ter com ele, disse a Felipe: onde compraremos pão para esses comerem? A pergunta de Jesus para Felipe. Mas dizia isso para o experimentar, porque ele bem sabia o que havia de fazer. Ele só perguntou para ver o que ia sair do Felipe. No 7, Felipe respondeu-lhe: 200 dinheiros de pão não lhe bastarão para que cada um deles tome um pouco. E um dos seus discípulos, André, irmão de Simão Pedro, lhe disse: está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos, mas o que é isso para tantos? Quer dizer, tem tanta gente aqui que o que esse rapaz tem não dá para nada. Vamos ver? E disse Jesus: mandai-o assentar os homens. E havia muita relva naquele lugar. E assentaram-se, pois, os homens, em número de quase 5.000. Ó, quanta gente tinha ali. E Jesus tomou os pães e, havendo dado graça, repartiu-lhe pelos discípulos, e os seus discípulos pelo que estavam assentados. Igualmente, também os 2 peixes, quanto eles queriam. E quando estavam saciados, disse aos seus discípulos: recolhei os pedaços que sobrejavam, para que nada lhe perca. Recolheram, pois, e encheram 2 cestos de pedaços dos 5 pães de cevadas que sobrejaram os que haviam comido. Vendo, pois, aqueles homens o milagre que Jesus tinha feito, diziam: este é verdadeiramente o profeta que devia de vir ao mundo. Quantos pães e quantos peixes ele usou? 5 pães. Ele pegou, o que ele fez com os 5 pães? No 11. Jesus tomou os pães e, havendo dado graça, repartiu pelos discípulos. E os discípulos que estavam sentados, igualmente também os peixes, quanto eles queriam. Ele deu graça, apresentou a Deus aquilo que o discípulo estava dizendo. E tem um rapaz ali que tem alguns pães e alguns peixinhos, mas não dá para nada. Jesus pegou aquilo que não dava para nada, ergueu aos céus e deu graça. E além de alimentar a multidão, sobrou. Olha o que acontece. Olha como é que é um milagre. Primeiro ele perguntou só para ver o que ia sair do discípulo, né? Aí depois ele mostrou: é assim, pega o que você tem, dá graça a Deus, apresenta a Deus, e Deus multiplica. No 15, sabendo, pois, Jesus que haviam de vir arrebatá-lo para o fazerem rei. Eu acho que eu pulei muito aqui, hein? Vamos ver aqui onde a gente estava. Nós estamos lendo no capítulo 6, é claro que foi virar a página, né? No 14, vamos voltar aqui no 6,14. Vendo, pois, aqueles homens o milagre que Jesus já tinha feito, diziam: este é verdadeiramente o profeta que devia de vir ao mundo. Eles estavam vendo, né, os milagres. No 15, sabendo, pois, Jesus que haviam de vir arrebatá-lo para o fazerem rei, tornou-se a retirar, ele só para o monte. Quer dizer, ele foi sozinho para o monte, porque eles queriam glorificá-lo de forma humana. Interessante isso, né? Porque a gente leu no capítulo anterior, ele mostrando para os fariseus que ele não buscava a honra humana, mas ele buscava levar as pessoas a honrarem a Deus. E aqui ele provou isso, hein? As pessoas estavam querendo glorificar ele, vamos erguer ele como nosso rei. E aí ele se retirou, porque ele não queria a glória do homem. E quando veio a tarde, os seus discípulos desceram para o mar, e entrando no barco, passaram
o mar em direção a Cafarnaum. E era já escuro, e ainda Jesus não tinha chegado ao pé deles. E o mar se levantou, porque um grande vento assoprava. E tendo navegado uns 25 e 30 estágios, viram Jesus andando sobre o mar, aproximando-se do barco, e temeram. Porém, ele lhe disse: sou eu, não temais. Então, ele de boa mente o receberam no barco. E logo o barco chegou à terra para onde ia. Olha que interessante as experiências que os discípulos tiveram com Jesus, né? Você vê que tudo que acontece na nossa vida é para um crescimento, tudo tem propósito, né? Eles precisavam amadurecer espiritualmente, conhecendo o Senhor Jesus na íntegra, porque Ele pode realizar todo e qualquer tipo de milagres. E os discípulos estavam com medo, porque ainda não estavam conseguindo chegar do outro lado, e Jesus não estava com eles, aparentemente não estava. Mas Deus, Ele sempre tem o controle de todas as coisas, e está conosco em todos os lugares. E muitas vezes Ele fala para nós, igual falou para os discípulos: não tem por que temer, eu estou com você. No 22, no dia seguinte, a multidão que estava na outra banda do mar, vendo que não havia ali mais do que um barquinho, e que Jesus não entrara com os seus discípulos naquele barquinho, mas que os seus discípulos tinham ido só, na cabeça deles, né, os discípulos tinham ido sozinhos. Contudo, outros barquinhos tinham chegado a Tiberíades, perto do lugar onde comeram um pão, havendo o Senhor dado graças. Vendo, pois, a multidão que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, entraram ele também no barco e foram a Cafarnaum em busca de Jesus. E achando-o na outra banda do mar, disseram: Rabi, quando chegaste aqui? Jesus respondeu-lhes e disse: na verdade vos digo, que me buscais, não pelos sinais que viram, mas porque comeste o pão e vos saciais. Trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque a este o Pai deu o selo. E disseram-lhe, pois, que faremos para executarmos as obras de Deus? Jesus respondeu e disse-lhes: as obras de Deus é esta, que creais naquele que ele enviou. E disseram, pois, que sinais, pois, fazes tu, para que o vejamos e creamos em ti? Que operas tu? Nossos pais comeram maná do deserto, como está escrito, e deu-lhes a comer o pão do céu. Disse-lhes, pois, Jesus: na verdade vos digo, Moisés não vos deu pão do céu, mas o meu Pai, que vos dá verdadeiramente o pão do céu. Porque o pão de Deus é aquele que desceu dos céus e dá vida ao mundo. Ele estava falando sobre ele mesmo, né? E disseram-lhe, pois: Senhor, dá-nos sempre desse pão. E Jesus lhe disse: eu sou o pão da vida, e aquele que vem a mim não terá fome, e aquele que crê em mim nunca terá sede. O Senhor falando novamente, né, sobre o alimento espiritual, a importância das pessoas se alimentarem de forma espiritual, porque aquela multidão estava ali novamente, porque eles haviam sido saciados de forma física, e o Senhor estava ensinando eles a não trabalhar por aquilo que perece, mas por aquilo que é eterno. Trabalhe principalmente pelas coisas eternas, pelas coisas do reino, pelas coisas do céu. Mas já vos disse para que vós também vieste, e contudo não credes. Todo o que o meu Pai me dá, virá a mim, e o que vem a mim, de maneira nenhuma lançarei fora. Quer dizer, quem Deus confiar nas minhas mãos, eu não vou rejeitar de forma nenhuma. Porque eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Quer dizer, eu estou aqui para cumprir com um propósito, com o propósito é a vontade de Deus. 39, e a vontade do meu Pai que me enviou é essa, que nenhum de todos aqueles que me deu se perca, mas que o ressuscite no último dia. Eu vim resgatar, salvar aqueles que meu Pai confiou em mim. E no 40, porquanto a vontade daquele que me enviou é essa, que todo aquele que vê o Filho
e crê nele tem a vida eterna, e eu o ressuscite no último dia. Murmuravam, pois, dele os judeus, porque dissera: eu sou o pão que desceu do céu. E diziam: não é este Jesus, o filho de José, cujo pai e a mãe nós conhecemos? Como, pois, ele diz: desci do céu? Respondeu, pois, Jesus e disse: não murmurai entre vós, ninguém pode vir a mim, se o Pai que me enviou não o trouxer. Eu o ressuscitarei no último dia. Quer dizer, é Deus que conduz as pessoas à salvação. Ele mostra o caminho, ele mostra a cada um, né? Eles estavam questionando: como é que pode dizer esse homem aí que ele veio do céu, se ele nasceu da Maria, é filho do José? E ele estava dizendo assim: ó, aqueles que vêm a mim, foi o meu Pai que me enviou. Eu não rejeito eles, mas a gente tem que tomar muito cuidado para nós não colocarmos a nossa salvação a perder, né? 43. Respondeu, pois, Jesus: não murmurai entre vós, ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas: e serão todos ensinados por Deus. Portanto, todo aquele que o meu Pai enviou, ouvir e aprendeu, vem a mim. Não que alguém visse ao Pai, a não ser aquele que é de Deus, este tem visto ao Pai. Na verdade vos digo, que aquele que crê em mim tem vida eterna. Eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram maná no deserto e morreram. Este é o pão que desceu do céu, para aquele que dele comer não morra. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. E o pão que eu lhe der é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Quer dizer, eu dou a minha carne para que as pessoas se alimentem das coisas espirituais. Porque aquele que se alimenta das coisas espirituais nunca mais conhecerá a morte, mas vai ter vida. Quer dizer, vai ter a garantia da salvação. Eu vim aqui para resgatar aqueles que meu Pai me deu, para conduzir essas pessoas até a salvação, para levar as pessoas a se aproximarem de Deus, glorificarem a Deus e ainda conquistarem aquilo que o ser humano tem de mais importante, que é a salvação da sua alma. Este é o pão que desceu dos céus para que quem dele comer não morra. No 53, Jesus, pois, lhe disse: na verdade vos digo, que se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis vida em vós mesmos. Quer dizer, era necessário o sacrifício de cruz para que as pessoas tivessem a vida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue, tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Porque a minha carne verdadeiramente é comida e o meu sangue verdadeiramente é bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. Assim como o Pai que vive me enviou, eu vivo pelo Pai, assim quem de mim se alimenta também viverá por mim. Este é o pão que desceu do céu, não é o caso dos vossos pais que comeram maná e morreram. Quem comer deste pão viverá para sempre. Quer dizer, ele estava falando, comparando, porque o povo estava falando sobre a comida e o alimento espiritual, o alimento físico que eles receberam no deserto. E ele estava dizendo assim, ó, aquela comida era só para saciar a carne, mas a minha comida e a minha bebida é para saciar a alma. Ele disse essas coisas na sinagoga, ensinando em Cafarnaum. Jesus, 60. Muitos, pois, os seus discípulos, ouvindo isso, disseram: duro é esse discurso, quem pode ouvir? Sabendo, pois, Jesus em si mesmo que os seus discípulos murmuravam disto, disse-lhes: isso escandaliza-vos? Que seria, pois, se visse subir o Filho do Homem para onde primeiro estava? Quer dizer, eu estava lá no céu. Se aquilo que eu estou pregando para vocês aqui, estou te ensinando, está te escandalizando, imagina se vocês tivessem visto que a minha descida do céu para cá. Que seria, pois, no 63, o Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos disse são Espírito e vida, mas há alguns de vós que não creram.
porque bem sabia Jesus, desde o princípio, quem eram os que não criam, e quem eram os que haviam de entregar, e dizia: por isso eu vos disse que ninguém pode vir a mim, se por meu Pai não lhe for concedido. Desde então, muitos dos seus discípulos tornaram para trás, e já não andavam com ele. E disse Jesus aos 11: querei, pois, vós também retirar-vos? Respondeu, pois, Simão Pedro: Senhor, para quem iremos nós? Tu tens a vida, a palavra de vida eterna. E nós temos crido e conhecido que és tu o Cristo, o Filho de Deus. Respondeu-lhe Jesus: não vos escolhi a vós os 12, e um é o diabo. E isso dizia ele de Judas Iscariote, filho de Simão, porque este o havia de entregar, sendo um dos 12. Para onde iremos nós, sendo que a única fonte de vida é Deus? As pessoas, elas acham duro demais, né? Servir a Deus, seguir a palavra. Igualzinho esses discípulos aqui, abandonam a fé, porque elas julgam que não vão conseguir. E o Senhor Jesus ensinou: aqueles que andam na carne não vão entender as coisas espirituais, não vão conseguir servir a Deus, porque para servir a Deus é preciso andar em espírito e em verdade. E aí ele pergunta para os discípulos: vocês também querem me abandonar? E aí Pedro responde, né? Senhor, para onde iremos nós? Para onde a gente vai correr? Sendo que a única fonte de vida que sacia a nossa alma é a palavra de Deus. Amém? Até amanhã, vamos ler o capítulo 7 do livro de João. Que Deus te abençoe.